Olá, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV e hoje eu venho trazer uma dica que, se você ainda não colocou ela em prática, deve colocar e vai ser de uma diferença fundamental na sua fotografia. É que vivemos no tempo da fotografia digital e, portanto, importa muito qual é o tipo de arquivo que você gera quando faz o clique. Você conhece os arquivos RAW? Você sabe para que o arquivo RAW serve? Bom, vamos desenvolver essa ideia aqui porque ela faz muita diferença na prática mesmo. Quando a gente fala de arquivos de imagem, a gente tem dois tipos básicos. Um tipo é o dos arquivos vetoriais, que são arquivos que se baseiam em fórmulas matemáticas que permitem uma ampliação ou uma diminuição do tamanho dessa imagem de modo bastante flexível. Ou seja, os arquivos vetoriais eles podem ser utilizados em diferentes tamanhos. Um outro tipo de arquivo são os arquivos rasterizados. Os arquivos rasterizados eles possuem uma quantidade fixa de pixels, ou seja, o tamanho da imagem do arquivo rasterizado é um tamanho fixo com a quantidade determinada de pixels. E são esses tipos de arquivos que a gente tem na fotografia. Então, exemplos de arquivos rasterizados são o JPEG, o PNG, TIFF e o RAW, que é o tema central do vídeo de hoje. Agora, falando especificamente desses arquivos rasterizados, vamos traçar uma diferença aqui bem fundamental entre o JPEG e o arquivo RAW. A maioria das imagens que a gente utiliza na internet, nas redes sociais, os cliques que a gente faz com o smartphone ou mesmo com a câmera fotográfica, geralmente eles geram arquivos JPEG. Esses arquivos eles passam por um processamento e eles passam por uma compactação. Ou seja, uma vez que a imagem que passou através da lente é capturada pelo sensor, essa imagem ela vai ser processada pelo equipamento, seja o smartphone, seja a câmera, e aí o JPEG é gerado. A informação visual ela foi filtrada, ela foi compactada ali para gerar o JPEG. O arquivo RAW, por outro lado, ele é um arquivo que possui todas as informações. Então, todos os dados, toda a informação visual que foi capturada pelo sensor da câmera no momento do clique, ela vai ser salva da mesma forma como foi capturada. A primeira vantagem de utilizar um arquivo RAW é justamente por essa maior informação visual. Vamos falar de maneira mais objetiva. O arquivo RAW ele tem mais dados da informação visual que foi capturada e ele tem também, por exemplo, um maior espaço de cores. Uma fotografia em JPEG e uma fotografia em RAW, elas não contêm, por exemplo, a mesma quantidade de cores. Quando você clica em RAW, você pode escolher um espaço de cores. Espaço de cores é um conceito um tanto complexo da computação gráfica, enfim, mas simplificando, o espaço de cores representa o universo total de cores que pode estar representado ali na sua imagem, tá? Todas as variações de tons, de luminância, tudo aquilo ali que vai estar registrado na fotografia. Então isso é o que a gente chama de espaço de cores. E é uma diferença gritante. Quando a gente fala de um arquivo em RAW, por exemplo, ele pode ter milhões de cores a mais do que aquelas que estão presentes em um arquivo JPEG. Só para você ter uma ideia do quanto que é fundamental a gente fazer o clique em RAW, porque uma vez que você faz o clique em JPEG, muita informação visual pode estar sendo perdida ali no simples ato do clique. Um segundo motivo para você clicar em RAW é que, além dessa informação vir mais completa no arquivo RAW, já que não é compactado, ele também pode ser editado de uma forma mais profunda e de uma forma mais intensa. O que é que isso quer dizer? Significa que aquela região da foto que ficou muito clara, aquela região da foto que ficou muito escura, aquelas cores que não ficaram muito bem saturadas, você consegue fazer correções depois, durante o processo de edição, com
o arquivo RAW sem perda de qualidade, além do que você consegue fazer isso de maneira muito mais intensa, ou seja, se você quer, por exemplo, recuperar uma região de sombra no arquivo JPEG, na hora que você sobe um pouquinho o brilho da imagem, na hora que você sobe um pouquinho a luminância, não é, a exposição da imagem ali durante a edição, com qualquer mudançazinha de nada, o JPEG já começa a degradar a imagem. Enquanto que o arquivo RAW você consegue transitar por zonas muito mais extensas de luz, de saturação, de vários aspectos, sem perder a qualidade, sem perder a integridade daquela imagem. Essa é uma grande vantagem, tá? Um outro aspecto muito importante é que quando a gente fala de arquivo RAW, a gente está falando de um arquivo que ele é permanente, ou seja, você não consegue alterar um arquivo RAW. O arquivo RAW, ele vai permanecer. Então o que acontece é o seguinte, quando você vai editar um arquivo RAW, você sobe ele para o editor de imagem, faz todas as alterações e na hora de salvar aquelas alterações, o produto da sua edição, aí é que você vai sim, a partir de então, escolher qual vai ser o formato final. Aí sim você pode exportar em JPEG, mas já tendo feito todo o processo de pós-produção da imagem, tá? Aí você escolhe se vai ser em JPEG, se vai ser em TIFF, se vai ser em PNG, tá certo? Você vai escolher o formato de exportação e o quão compactada vai ser aquela imagem, se você quer ela muito compactada, se você quer ela no arquivo mais completo. Então, assim, você tem essa liberdade de escolha no processo de edição, além do que o arquivo RAW não é degradado. A edição feita com o arquivo RAW é o que a gente chama de edição não destrutiva, ou seja, a edição não vai destruir o arquivo original. Você vai criar um novo arquivo através da edição, mas o RAW continua ali. E não é à toa que ele serve como uma certificação de autenticidade de uma imagem. O arquivo RAW é a prova de que, por exemplo, você fez mesmo aquela fotografia, de que ela não é uma montagem, de que ela não é uma fraude qualquer, porque você tem ali o arquivo RAW com toda a informação original. E como a gente sabe que o arquivo RAW não é um arquivo alterável, ele não é um arquivo editável, né? A gente apenas sobe ele no software porque ele contém todos os dados. E a partir do uso desses dados que contém o arquivo RAW, é que a gente vai fazer a edição e gerar uma imagem final. Por causa disso, ele serve como um certificado de autenticidade da imagem. Além do que, pensa só, a gente tem presenciado recentemente muitos avanços nos programas de edição, na fotografia digital como um todo. Então as câmeras mirrorless chegaram por aí, a gente tem as lentes cada vez mais interessantes e a gente tem também avanços nos softwares de pós-processamento, nos softwares de edição de imagem. Então pensa no seguinte, a gente teve, por exemplo, no Lightroom, a função de redução de ruído, que foi uma função, um incremento importante. Então, fotos que eu fiz, por exemplo, de astrofotografia, com certas limitações de equipamento, hoje eu posso fazer uma nova edição com essas imagens e melhorar a condição de ruído, que o Lightroom não, para o meu uso, para o meu gosto pessoal, ele não estava ainda dando conta de astrofotografia dentro de certas condições que eu havia fotografado. E hoje, graças ao avanço, às melhorias que o software está tendo, e já que eu tenho o arquivo RAW, ou seja, a informação completa está ali, eu consigo novamente pegar esse arquivo e fazer uma edição com um novo patamar de qualidade, graças ao arquivo original que está ali. Então eu posso usar ele e fazer uma releitura dessa fotografia com as possibilidades tecnológicas de hoje. Mas não apenas por barreira tecnológica, não apenas por questão de fronteira tecnológica, você pode simplesmente fazer uma escolha estética, fazer uma escolha criativa diferente. Talvez você tenha uma foto que você gosta e que você já editou ela no passado, mas hoje você tem uma visão diferente, você tem uma leitura diferente sobre aquela imagem e pensa em fazer uma releitura dela através da edição.
Então aquela foto, se você clicou em JPEG, você não vai mais poder fazer uma releitura. O JPEG está pronto, é um arquivo pronto, já foi processado, já foi compactado. A gente até tenta ali às vezes fazer uma edição no JPEG, mas ele fica muito limitado. Se você tem um arquivo RAW, daqui a 5 anos você pode pegar esse arquivo e fazer uma edição completamente diferente, retrabalhar a sua fotografia de uma maneira diferente, tá certo? Seja porque você mudou seu olhar, ou seja porque você vai ter na ocasião, lá no futuro, melhores condições, melhores recursos de pós-processamento de imagem, de pós-produção de imagem, tá? Então, assim, se você ainda não fotografa em RAW, deveria considerar. Nem todos os smartphones fotografam em RAW, eles muitas vezes só fotografam em JPEG. As câmeras geralmente fotografam em RAW ou em JPEG ou em ambos. Eu particularmente costumo gerar ambos os arquivos, tá? Às vezes eu clico em JPEG, mas geralmente é quando eu estou, por exemplo, fotografando com a GoPro, quero fazer uma foto rápida ali só para compartilhar em rede social, alguma coisa assim, ou que, sei lá, eu estou num lugar, mas eu estou mais com foco na experiência da viagem, de vivenciar o lugar, a paisagem, a ocasião em si, e aí eu não estou muito preocupado com fotos, eu faço em algumas condições, quando eu vejo que se adequa, aí eu às vezes escolho uma fotografia em JPEG, mas na maioria dos casos eu fotografo sempre RAW mais JPEG, porque as câmeras frequentemente dão essa opção de você gerar os dois arquivos simultaneamente no momento do clique. E essa é a opção que eu uso, essa é também a opção que eu recomendo, porque você tem um JPEG ali se quiser já usar uma imagem pronta, ou você tem o arquivo RAW para depois fazer um trabalho mais sofisticado. Leva isso em consideração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você se interessa por imagens, fotografia e saberes sobre a natureza, considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.